E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando basicamente sobre os nossos objetivos no geral, né, como definir os objetivos de design no geral, e sobre como definir os nossos parâmetros, nossos requisitos de projeto como um todo, né? E para começar, vamos relembrar um pouco aquilo que a gente viu sobre alguns termos no geral, né? Então, um problema de design no geral basicamente descreve, né, uma situação em que um objetivo, né, um goal tem que ser atingido, né? Só que o caminho para chegar lá, né, a solução ainda não está pronta, né? Então, basicamente, isso é o que define um problema de design no geral. E um objetivo, né, o goal, né, justamente, é aquilo que vai levar a gente, né, é, a uma solução que agrade os nossos clientes, né, dado uma necessidade prévia que eles tenham antes. Né? E aí a gente pode chamar os nossos clientes também de stakeholders, né, os que podem ser as pessoas que são justamente interessadas no sucesso do projeto como um todo. Né? Eles podem ser os investidores, podem ser os funcionários, podem ser os próprios clientes, os fornecedores como um todo. Então, os stakeholders podem ser várias pessoas, mas geralmente são pessoas que são interessadas no sucesso do seu projeto, no sucesso do seu produto como um todo, né? É, E aí, né, a gente só uma adenda extra aqui, né? Um objetivo de design, né, um design goal, ele pode ser expressado como um requisito de alto nível, né? Um requisito de alto nível basicamente significa que quando você tiver um conflito, qualquer conflito, realmente, às vezes dois requisitos entram em conflitos, né? Significa que o requisito de alto nível, né, o top level requirement, ele geralmente sai por cima desses outros requisitos. Ele é o critério de desempate, né? Porque ele tem uma prioridade maior, né? Justamente porque às vezes ele está relacionado às propriedades do produto, ou até mesmo ao comportamento do usuário do usuário que vai estar utilizando isso, do cliente no geral, que vai estar utilizando é, o produto. Então, relembrar dessas questões, né, o que é um design goal, o que é um design problem no geral, né, um problema de design, o que é um objetivo de design, a gente entra aqui com a definição agora de requisito, que se não me falha a memória, até então ainda não foi introduzida. Mas um requisito, na verdade, ele é, né, uma sequência de frases, né, que vão ditar mais ou menos o caminho, né, que a gente tem que seguir de design. Né? São meio que parâmetros para a gente entender qual que é o design que a gente tem que estar seguindo, né? E eles justamente são utilizados para a gente entender se a gente está seguindo um bom ou mau caminho no geral. Geralmente eles têm que ser concretos e objetivos, né? Justamente para que sejam claros e não haja problemas de interpretação no geral, né? E eles geralmente são a interface entre os stakeholders e os designers no geral. Então, seu cliente, geralmente, seu investidor, seu fornecedor, ele diz o que ele precisa para você, geralmente, e você, né, ele diz isso por meio de requisitos. Né? A gente tem que traduzir o que eles dizem para requisitos de projetos. E aí, no momento de design, você tem que entender justamente o que ele quer. Justamente uma ferramenta aí que vai apoiar a comunicação, discussão e até mesmo acordos, né, entre todas as pessoas que estão trabalhando num processo de desenvolvimento de produto no geral. É uma ferramenta aí também de gerenciamento no geral, né? Você seguindo seus parâmetros, você garante basicamente que tudo, o processo é, vai estar dando certo no geral. E aí sobre os tipos de requisitos, né? No geral, às vezes a gente tem os requisitos justamente do nosso cliente, os requisitos técnicos, né? Às vezes o seu cliente pode virar para você e falar, eu preciso tomar um bom café. E aí você tem que traduzir isso para um requisito técnico, né? Um bom café, o que significa um bom café? Às vezes um bom café está numa temperatura ideal, então a minha máquina tem que chegar a essa temperatura de café, por exemplo. Aí a gente tem também requisitos funcionais e não funcionais, né? Os funcionais, eles realmente são relacionados à existência. E os não funcionais, né? O que é o funcional basicamente é aquilo assim, ó. Eu preciso disso para que a máquina funcione, né? Por exemplo, um requisito, precisa ter energia, ainda que seja um requisito bobo, é um requisito, né? E aí existem requisitos que não são funcionais, né? Eu quero que, por exemplo, sei lá, ele tenha uma duração de bateria, sei lá, tem que ser fácil de colocar na tomada, alguma coisa do tipo. Então isso é um requisito não funcional, porque ele não necessariamente é uma necessidade para o seu. É mais uma questão de qualidade do que uma questão de necessidade de existência.
Aí, né, eles também podem ser não quantitativos ou quantitativo, né? Melhor que seja quantitativo ou com algo que a gente possa medir, né? Eles podem ser relacionados à performance ou podem ser não relacionados à performance, né? Então, às vezes, tá aí alguns tipos de requisitos no geral, né? E aí, né, definidos os tipos de requisitos no geral que a gente vai estar utilizando como um todo, muitas vezes vem alguns desafios, né? Porque nem sempre é tão fácil você colher esses requisitos, entender de fato como definir eles, né? E alguns dos problemas que a gente enfrenta, né, justamente, são ambiguidade, inicialmente, porque às vezes o seu cliente passa o que ele precisa, só que ainda é muito difícil de você entender o que ele está de fato querendo, né? Você tem que ser bem objetivo, bem claro, para você entender como definir um requisito. É, Pode ser, os requisitos podem ser que eles sejam voláteis, né? Então, às vezes o ambiente muda, justamente algo relacionado é, a um termo que a gente viu lá atrás, né? Que são problemas relacionados justamente ao mercado como um todo, né? Podem ser é, problemas de completude no geral, né? Às vezes o cliente não sabe muito bem descrever o problema como um todo, né? Pode dizer algo como, eu vou saber o que eu quero quando eu ver. Não, mas não é tipo assim, não é, não é tão claro, não é completo, você não sabe exatamente o que você precisa. E às vezes tem um viés por trás, já está baseado em alguma solução como um todo. Então, a ideia, né, a solução como um todo é basicamente você fazer protótipos, né? Protótipos geralmente ajudam muito, como um todo, porque você consegue meio que ter uma visão de como está o projeto, né, é, sem gastar, né, muito dinheiro elaborando um produto que já seria finalizado como um todo. Continuando aí sobre, né, alguns dos desafios, né, a gente falou aí sobre completude no geral, mas também tem uma questão de o quão realizável é, né, feasibility, né? Porque às vezes o seu cliente pede, por exemplo, preciso de um lugar que me leve, sei lá, eu preciso me deslocar 1.000 quilômetros em, sei lá, em minutos. Pô, isso não é possível, né? Isso, sei lá, você precisaria de um teletransporte, por exemplo, então não é viável, né? É, Às vezes, né, os seus conflitos, o seu cliente passa tantos requisitos, na hora de traduzir eles, você, você percebe que eles às vezes podem estar em conflitos um com o outro, né? Então fala, eu preciso de um raio maior que 12, o outro vira e fala, eu preciso de um raio menor que 10. Aí como assim, né? Dois requisitos que na verdade estão em confronto ali, né? Tá um atrapalhando o outro. Isso é o requisito que a gente chama de integrability, que seria basicamente integrabilidade entre os requisitos no geral. Também a gente pode ter problemas relacionados à incerteza, né? É, E, né, até mesmo, né, o quão ótimo é o nosso design no geral, né? É a melhor solução, a gente está chegando na melhor solução. Então, se você tem um requisito, às vezes, que é de optimidade, né? Às vezes isso pode ser um problema no geral quando você está desenvolvendo os seus requisitos para o seu projeto. E às vezes, né, no momento que você está trabalhando numa solução como um todo, você pode geralmente enfrentar dois problemas gerais, né? Que um é a proliferação de requisitos, então diferentes equipes passam diferentes requisitos para você e sempre, né, para sua equipe, para você, para sua equipe, e sempre relacionado a adicionar restrições no geral, né? Então não tem nenhum incentivo geralmente para remover essas restrições e aumentar o espaço de soluções que você pode estar desenvolvendo. E outro problema, né, relacionado é, rastreabilidade, né, traceability do seu requisito no geral. Porque às vezes te passa um requisito, mas é muito importante você ter um pensamento crítico para entender da onde que está vindo esse requisito, o porquê que é esse requisito, por que que isso vai realmente precisar ser utilizável. Também ajuda isso, né, a entender como que às vezes pessoas que passam requisitos diferentes para você podem na verdade estar falando da mesma coisa e aí isso pode se convergir em apenas um requisito, né? E o que ajuda também é você remover requisitos e aumentar o seu espaço de soluções como um todo. Então, basicamente aqui a gente encerra, né, o que a gente estava falando
sobre requisitos como um todo, né, no geral, que a gente estava falando, como definir, quais são os tipos dele. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente continua. Um grande abraço e fui!